tarde, galerinha do primeiro ano, tudo bom? Vamos então dar início aí à nossa aula da semana. E o tema desta semana é interações gravitacionais. Qual é a habilidade que a gente vai trabalhar durante essa aula? Explorar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos dos objetos na Terra, no Sistema Solar e no universo com base na análise das interações gravitacionais, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros. Quais serão os temas desta aula? A gravidade, as interações gravitacionais, movimento dos objetos na Terra, interações gravitacionais no Sistema Solar e no universo, e algumas atividades. Campo gravitacional ou aceleração da gravidade. Basicamente, o campo gravitacional, ou aceleração da gravidade, é a interação entre dois corpos que possuem massa e ocorre devido a um campo, que é o campo gravitacional, e em que eles geram ao seu redor. Então, sempre que eu tenho um corpo com massa, esse corpo ele gera ao seu redor um campo gravitacional. E esse campo gravitacional ele é basicamente uma perturbação gravitacional em que um corpo gera ao seu redor e em outro corpo. Todo corpo próximo à superfície do planeta está sujeito à aceleração da gravidade. E quando a gente fala próximo à superfície, é uma distância até que razoavelmente grande. Mesmo os satélites, quando eles estão em órbita à Terra, eles estão já fora da nossa atmosfera, mas eles ainda estão sujeitos à ação da aceleração da gravidade. Então aqui a gente tem a gravidade em alguns planetas do nosso sistema solar. A gravidade ela varia bastante. Em Mercúrio, a gravidade é de 3,7. A gravidade é sempre medida em metros por segundo ao quadrado, tá? Em Vênus, a gravidade é 9 metros por segundo ao quadrado. Aqui na Terra, é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Em Marte, é de 3,8 metros por segundo ao quadrado. Em Júpiter, é de 23,4 metros por segundo ao quadrado. Em Saturno, é de 11,6 metros por segundo ao quadrado. Em Urano, é de 11,5 metros por segundo ao quadrado. E em Netuno, é de 11,9 metros por segundo ao quadrado. Basicamente, quando a gente tem uma gravidade inferior à gravidade da Terra, ou seja, quando a gente tem uma gravidade menor que a da Terra, é o que acontece como aconteceria na Lua. Quando os astronautas estão andando, se eles pularem, o pulo ele é muito mais alto, porque a força que puxa eles para a superfície da Lua, no caso, é muito menor. Então, em Mercúrio, a gravidade é menor, né? A gente conseguiria dar saltos muito maiores, o nosso corpo pareceria ser mais leve. E em casos em que a gente tem a gravidade muito maior do que a gravidade da Terra, a gente seria achatado. Agora a gente consegue calcular esse campo gravitacional. Para eu chegar nesses valores aqui da tabelinha, foram feitos cálculos do campo gravitacional. E é isso que vocês vão aprender a calcular. Então, de acordo com a lei da gravitação universal, dois corpos que tenham massa se atraem. A força de atração deles é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, quanto maior é a distância entre esses corpos, menor vai ser a força de atração. E é diretamente proporcional à massa. Então, quanto maior a massa desses corpos, maior vai ser a força de atração. Então, assim, basicamente, tudo o que existe sofre força de atração. Aí vocês perguntam, mas professora, eu estou atraindo o meu celular? Sim, você está exercendo força de atração entre o seu celular. Só que a força ela é diretamente proporcional à massa. Como a nossa massa e a massa do celular é consideravelmente pequena, essa força de atração ela também é muito pequena. Por isso que a gente não consegue notar. Mas existe sim essa força de atração. E a gente nota essa força principalmente no sistema solar. Se não houvesse a força de gravidade, essa força de atração,
não haveria o sistema solar, porque um corpo não iria interagir com o outro, consequentemente não haveria toda essa órbita ao redor do Sol. Boa tarde, Danilo. Então, como que a gente calcula? Eu tenho duas situações em que eu posso calcular o campo gravitacional. O primeiro é quando ele está a uma distância da Terra. Então, que seria, por exemplo, um satélite. Eu tenho um satélite a uma determinada altura da superfície da Terra. Então, quando ele está a uma certa distância da superfície, eu uso esta primeira formulinha aqui. O G minúsculo é o campo gravitacional. O G maiúsculo, ela é a constante gravitacional, é a constante da gravitação universal, e ela sempre vai valer 6,7 vezes 10 a menos 11. O M é a massa em quilogramas. O R é o raio do planeta, no caso aqui seria o raio da Terra. E o H é a altura a que o objeto se encontra em relação à superfície. Então, nesse caso, seria a qual altura o meu satélite estaria. Para eu calcular o valor do campo gravitacional na superfície do planeta, é um pouco mais simples. Eu só preciso usar essa formulinha aqui e preciso saber a constante da gravitação universal, a massa do meu planeta e o raio do meu planeta. E eu tenho também a força-peso. O que é a força-peso? A força-peso é uma força gravitacional, a gente chama de força de campo, e é uma força que ela é exclusivamente atrativa. Então, ela não tem a parte da repulsão, ela sempre vai ser uma força de atração. E ela é produzida entre os corpos de grande massa. Por exemplo, a Terra, a Lua, o Sol e também a Terra com a gente. Então, a força-peso e a força gravitacional, eles são basicamente a mesma coisa, que é a interação do campo gravitacional do planeta Terra com tudo que se encontra em sua superfície. E é bastante comum a gente confundir também o conceito de peso e de massa. Só que esses dois conceitos, eles são completamente diferentes. A massa é a quantidade de matéria que forma um corpo. E o peso é a interação dessa massa com a gravidade local. Então, por exemplo, quando você põe lá uma maçã em cima da balança, você fala que você vai medir o peso da maçã. Então, o que a gente fala? Deixa eu pesar essa maçã. Na verdade, a gente não está pesando, a gente não está obtendo o peso, a gente está obtendo a massa. Quando eu falo em quilogramas, eu estou falando em massa. Quando eu falo em gramas, eu estou falando em massa. Para eu ter o peso, eu preciso pegar o valor dessa massa e multiplicar pela gravidade local. Digamos que eu tenho um cachorro. O meu cachorro, a massa dele equivale a 5 quilos. E a gravidade local equivale a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Como que eu acho o peso do meu cachorro? Se eu quiser saber a massa, eu já sei, é 5 quilos. Para eu achar o peso, é a interação gravitacional vezes a massa. Então, é o 5 vezes o 9,8, 49. E a unidade de peso, quando eu estou falando em peso, peso é uma força. Todas as forças são medidas em Newton. Então, é 49 newtons. Então, a massa é a quantidade de matéria medida em quilos. O peso é a relação entre a matéria e a força gravitacional e é medida em newtons. Deu para perceber a diferença entre os dois? Nunca que massa e peso serão a mesma coisa. Aí a gente chega na lei da gravitação universal. A lei da gravitação universal ela foi proposta por Isaac Newton e ela foi um dos maiores trabalhos desenvolvidos sobre a interação entre as massas. Por quê? Porque através da lei da gravitação universal foi possível explicar desde fenômenos simples, como a queda de um corpo próximo da superfície da Terra, que é quando eles falam que Newton descobriu a força da gravidade quando uma maçã caiu da árvore em cima da cabeça dele. Então, é a queda de corpos próximos à superfície, até
alguns fenômenos mais complexos, como a força trocada entre corpos celestes, que é o que mantém a órbita de todos os planetas, é o que mantém o nosso sistema solar. E essa lei ela afirma que dois corpos qualquer, contanto que tenham massa, por exemplo, o Sol e a Terra, uma maçã e a Terra, eles se atraem com forças que dependem de suas massas e da distância que os separa. A força ela é mais intensa quanto maior for a massa e diminui quando os corpos se afastam. Então, quanto maior é a massa de um corpo, maior é a força de atração. Quanto maior for a distância, menor é essa força de atração. Então, a gente pode enunciar a lei da gravitação universal do seguinte modo. Essa é a forma bonitinha que eles escreveram o enunciado da lei da gravitação. Dois corpos se atraem gravitacionalmente com força cuja intensidade é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre seus centros de massa. Então, aqui eu tenho a força da gravidade é igual a constante universal vezes a massa do primeiro corpo vezes a massa do segundo corpo dividido pela distância ao quadrado. Lembrando que o G maiúsculo ele sempre é a constante de gravitação universal e o valor dele é sempre esse aqui, de 6,7 vezes 10 a menos 11 newtons vezes metros ao quadrado por quilogramas quadrados. Então, algumas observações sobre a força gravitacional. Ela é sempre de atração, não existe força gravitacional de repulsão. Ela não depende do meio onde os corpos se encontram. Então, ela independe do meio, né? Ele pode estar na Terra, ele pode estar no vácuo. Isso não vai fazer nenhuma diferença. A constante gravitacional G, ela teve o seu valor comprovado experimentalmente. Então, volta lá naquelas aulas de que sempre a gente tem que criar uma teoria, elaborar testes e comprovar a nossa teoria. O valor da constante gravitacional ele já foi comprovado. Aqui ele foi comprovado por Henry Cavendish por meio de um instrumento denominado balança de torção. Então, ele já fez o experimento e já comprovou o valor da constante G. A força gravitacional é diferente da gravidade e sua atuação só é significativa para corpos de grandes massas. Então, a gravidade ela atua para todo mundo. A força gravitacional ela também atua em todo mundo, mas ela só é significativa para corpos de massas grandes. Se a gravidade também só fosse significativa para corpos de massas grandes, a gente estaria flutuando. Então, a gravidade ela atua em todos os tipos de corpos, desde corpos com massas pequenas, e a força gravitacional é só para corpos com massas maiores. E a força gravitacional ela não existe só entre planetas. Ela também existe entre planetas e estrelas, entre galáxias e assim por diante. Aí vem a questão da queda livre. Se eu tenho gravidade, eu tenho a queda dos objetos, porque os objetos tendem sempre a ficarem grudados com a superfície da Terra. A queda livre, ela basicamente é um movimento vertical, que ela ocorre na direção vertical e consiste na queda dos corpos sem efeito da força de atrito. Então, quando eu tenho queda livre, eu desconsidero todas as forças de atrito. O movimento de queda livre ele foi estudado principalmente por Galileu Galilei e Galileu Galilei mostrou que os corpos eles caem em queda livre, mesmo com massas diferentes, eles chegariam ao chão ao mesmo tempo. Mas daí vocês me perguntam como que isso é possível? Eu vou mostrar para vocês um videozinho, vocês vão ver que é sim possível. Então, se eu for a uma determinada altura e eu soltar dois objetos de massas diferentes, eles deveriam cair e desprezar o atrito, né, que seria a resistência do ar, eles chegam ao chão ao mesmo tempo. E por que isso acontece? Porque a única força que está puxando os dois é a força da gravidade. E a força da gravidade é igual para os dois corpos. E aqui ele fala, né, que quaisquer corpos pesados e que tenham uma pequena área de contato com o ar podem descrever um movimento muito próximo ao de queda livre.
Então, se eu tenho dois objetos que tenham uma área pequena, que não vão ter grande resistência do ar, onde a gente pode desconsiderar essa resistência, se a gente soltar os dois, eles vão chegar no chão ao mesmo tempo. Então, se você fizer uma bolinha de papel e pegar uma borracha, a bolinha de papel mais ou menos com o mesmo formato da borracha, o mesmo tamanhinho, e soltar os dois chegam junto no chão, apesar da bolinha de papel ser mais leve que a borracha. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos. Uma bola de boliche solta à altura do quadril. Um livro pesado que cai da superfície da mesa. Tudo isso são quedas livres. Uma chave de roda que cai do porta-malas de um carro. Um aparelho celular que cai do bolso da jaqueta. São situações muito próximas à de queda livre, mas elas só seria realmente queda livre se os objetos fossem soltados no vácuo. O vácuo é a ausência de matéria. Então, eu não teria realmente nada para fazer uma força de atrito, né? Para fazer a vez de uma força resistiva. Então, por mais que aqui na Terra a gente tenha algumas quedas que possam ser semelhantes à queda livre, não é realmente queda livre, porque a gente tem o ar, e o ar ele apresenta resistência ao movimento de queda, dependendo da área do objeto. Então, Galileu Galilei, ele foi quem mais estudou essa parte de queda livre. O Galileu Galilei, né, ele era físico e astrônomo, matemático e filósofo, e ele morava na Itália. E ele queria comprovar essa teoria dele de que objetos de massas diferentes cairiam em tempos iguais. Então, o que ele fez? Ele foi lá na Torre de Pisa, aquela torre que é inclinada, e soltou dois objetos. Ele pegou dois objetos ali de massas diferentes, mas com um formato parecidos, e soltou esses dois objetos. E aí, ele percebeu, aqui no caso ele usou esferas de massas diferentes, mas todas esferas, e ele conseguiu perceber através disso que todas elas chegavam no chão ao mesmo tempo. E aí ele comprovou a teoria dele de queda livre, que se eu não tenho resistência do ar, ou se eu torno essa resistência desprezível, corpos de diferentes massas chegam ao solo juntos. Então eu vou pôr um videozinho para vocês, o vídeo ele está em inglês, só que ele está com legenda. Então, o que eu aconselho a vocês? Agora, aumenta só a minha tela de apresentação, tira a minha tela que está com a minha imagem. Vocês podem clicar no quadradinho aí em cima do chat e dar 2 cliques na tela de apresentação. Mas depois eu mando o vídeo para vocês inteiro também, é um link do YouTube. Eu mando para vocês, lá já tem a legenda automática. Mas o que é interessante que eu quero que vocês vejam, ele vai fazer esse experimento do Galileu 2 vezes. A primeira vez, ele vai soltar uma bola de boliche e uma pena com o ambiente normal, com o ar. Aí vocês vão perceber o que acontece. Depois, ele vai tirar todo o ar do lugar, né? Ele vai colocar um vácuo, vai transformar o local a vácuo e vai soltar a bola de boliche e a pena de novo. Aí vocês vão ver também o que acontece. Então essa é a principal parte do vídeo que eu quero que vocês separem na diferença. This is NASA's Space Power Facility near Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space, and it does that by pumping out the 30 tons of air in this chamber until there are about 2 grams left. And it's kind of got an eccentric construction, which is part of its history. It was built in the 1960s as a nuclear test facility to test nuclear propulsion systems, and that meant that they built it out of aluminium to make the radiation easier to deal with. Aluminium is not the best thing, the strongest material to build a vacuum chamber out of. So they built an outer concrete skin, which is part radiation shielding and part an external pressure vessel, so that this thing can take the force that's present on the outside when it's pumped out to the conditions of outer space. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest.
Now in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped 2 millitorr in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 manual, 10% open. Station 1, go for drop. PCV 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cameras on. 2, 1. Release. Exact. They came down exactly the same. Wow. Look. That's right there. Look at how they hit right there. Exactly. You're back on the side. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. Look at that. That's just brilliant. Isaac Newton would say that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down. Gravity. Então aí a gente tem algumas fórmulas que elas regem o movimento de queda livre. Então eu tenho a aceleração média, que é a aceleração em queda livre, que é de 9,8, mas a gente costuma arredondar para 10. Para eu calcular o tempo de queda, eu utilizo esta fórmula aqui. O tempo de queda é igual a raiz de 2 vezes a altura dividido pela gravidade. Ou seja, o tempo de queda do corpo, ele não depende da massa. Ele depende somente da altura e da força da gravidade. Por isso que os objetos chegam juntos ao solo. A massa, ela não faz diferença nenhuma no tempo de queda. Eu só dependo da altura e da gravidade local. Tem como eu calcular também a velocidade de queda. A velocidade de queda é igual a raiz quadrada de 2 vezes a gravidade vezes a altura. Ou seja, a velocidade também depende só da gravidade e da altura, não depende da massa. E eu tenho a resistência do ar, que a gente não vai se aprofundar agora. Porque na maioria das vezes, na maioria dos exercícios de física, vem escrito desprezando a resistência do ar. A resistência do ar é a parte mais desprezível da física. A gente está sempre desprezando ela. Mas, a título de curiosidade, a força de arrasto, que é a resistência do ar, é igual a meio vezes o coeficiente de arrasto vezes a densidade do meio vezes a área de contato, a área do meu objeto, vezes a velocidade. Então, é aqui que entra o que eu falei para vocês. A área do objeto influencia na resistência do ar. Quanto maior for o objeto, maior vai ser a resistência. Por isso que a gente tem que buscar sempre objetos de formatos semelhantes quando a gente for fazer essa comparação. Por exemplo, a bola de boliche e a pena. A pena ela tinha uma área muito maior. Então, a resistência do ar foi maior nela. Por isso que da primeira vez ela cai
planeando, ela não cai direto igual a bola de boliche. Aí agora eu vou fazer atividade com vocês. A primeira atividade é o fato ou fake. Basicamente é o nosso verdadeiro ou falso, né? Então, diante de tudo que a gente viu nessa aula, todos os conceitos que a gente viu, essas 4 perguntinhas eu quero que vocês me falem se ela é verdadeira ou se ela é falsa. A atividade 1 também é um verdadeiro ou falso, mas aí vocês vão escolher uma das alternativas que vocês acham que está correta. Faz o verdadeiro ou falso e vê qual é a alternativa que melhor representa esse verdadeiro ou falso. Então, agora é uma questão de alternativa. Vocês vão escolher uma alternativa só. Na atividade 3, eu quero que vocês façam o cálculo aqui para mim da força gravitacional. Então, ele já te deu o valor de G, ele já deu o valor da massa e ele já deu o valor da segunda massa. E ele deu também a distância. Eu vou começar a resolver para mostrar como é que faz, porque vocês não devem lembrar como é que faz essa parte com notação científica. Então, eu vou iniciar a resolução. Força gravitacional é igual. No lugar do G, eu vou pôr o valor que ele me deu. 6,7 vezes 10 a menos 11. Vezes a primeira massa, que é 7, vezes 10 a 22, vezes a segunda massa, que é 6, vezes 10 a 24, sobre a distância, que é 4 vezes 10 a 8, ao quadrado. Aí, como que eu resolvo essa baguncinha básica aqui? Primeiro, eu vou juntar todos os números. Eu organizo todos os números e deixo as potências de 10 para depois. Então, vai ficar aqui 6,7 vezes 7 vezes 6. Coloquei todos os números, agora eu vou pôr a potência de 10. Então, vezes 10 elevado. Como aqui eu tenho uma multiplicação, sempre que eu estou multiplicando, eu somo os meus expoentes. Então, vai ficar menos 11 mais 22 mais 24. A parte de baixo, eu faço 4 ao quadrado vezes. Sempre que eu tenho uma potência de 10 ao quadrado, aqui eu faço uma multiplicação. Então, vai ficar 8 vezes 2. Então, vai dar 10 elevado a 8 vezes 2. Então, aqui agora eu quero que vocês calculem para mim o tempo de queda de um objeto que caiu de um prédio de 25 andares, que tinha 80 metros de altura. E eu quero saber quanto tempo que ele levou para atingir o solo, na Terra e na Lua. Então, vocês vão usar esta formulinha aqui. O tempo de queda é igual a raiz de 2 vezes a altura dividido pela gravidade. Então, primeiro, multiplica, depois divide e, por último, tira a raiz. Eu vou fazer primeiro o da Lua. Eu vou fazer o da Terra primeiro, depois vocês fazem o da Lua. A gravidade na Lua é igual a 1,6, tá? E o G da Terra eu vou usar como 10. Só para arredondar. Então, primeiro eu vou fazer o da Terra. Então, T igual raiz de 2 vezes. A altura é 80 metros. Então, 2 vezes 80. Dividido por
gravidade, que na Terra é 10. Então, aqui, tempo, Terra. 2 vezes 80 dá quanto? 160 dividido por 10. Posso só cortar zero. Então, o tempo na Terra é igual a raiz de 16. Quanto que é a raiz quadrada de 16? 4 segundos. Agora, vocês vão fazer a mesma coisa, só que para a Lua. O valor da altura continua sendo 80, só que aqui, ao invés de 10, vai ser 1,6. Agora, vocês vão calcular a velocidade. O jeito de calcular é a mesma coisa do outro. Só que aqui você vai multiplicar tudo e depois você tira a raiz quadrada. Então, aqui, a gravidade ele te deu que é 1,6 e a altura é 45 metros. Então, aqui eu vou fazer um exemplo se fosse na Terra. Velocidade na Terra. Ficaria raiz de 2 vezes 10, que é a gravidade na Terra, vezes 45. Então, 2 vezes 10, 20. 20 vezes 45, aqui daria raiz de 900. Quanto que é a raiz de 900? 30 metros por segundo. Vocês vão fazer a mesma coisa, só que aqui, ao invés de ser 10, vai ser 1,6.